Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa live. Hoje a gente vai falar sobre uso capião. Esperando o pessoal chegar aí para a gente conversar. Esperando aí enquanto tá todo mundo sendo avisado na sua página, né? Que a gente vai começar ao vivo. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, a fundadora do Advogada Imobiliarista. É quase um trava-língua, né? E ela faz um trabalho que é muito parzinho do nosso, de avaliações e perícias. Então, eu a convidei e foi um prazer que ela recebeu, já chegou aqui. Vou colocar. Me chamou aqui, vamos recebê-la. Vamos ver aqui se já chegou. Olá! Olá! Tudo bem? Tudo jóia, Olivia? E com você? Boa Tudo noite. bem também. Boa noite. Enquanto o pessoal vai chegando aqui, se acomodando na nossa live, vi que um monte de gente marcou lá a contagem regressiva para ter um lembrete no celular. Isso aí. Seja bem-vindo à nossa página. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada mesmo. Ainda mais para falar sobre um tema que eu gosto pouco, né? Para dizer o contrário. O advogado imobiliarista gosta pouco de uso capião, né? Boa noite, Marcelo Sade. Estamos aguardando o pessoal chegar. Nós estamos aqui com a Laís Gonçalves. É muito interessante, porque as nossas profissões, elas são muito ligadas, né? Tava falando aqui pro Então, pessoal. E E na faculdade, eu não sei a sua faculdade, mas a minha não fez essa relação. Eu tive que fazer essa relação sozinha. é. E, Não, e assim, uma curiosidade que muita gente não sabe é que na faculdade de Direito 99,9% das faculdades de direito não tem a disciplina de direito imobiliário. olha, Não tem. A gente também é do tipo de coisa que a gente aprende depois de formado, só na prática mesmo, buscando estudo e aprimoramento numa área que é o que eu sempre falo, né? Você sai na rua, você só vê imóveis. Então, assim, todo mundo, de alguma forma, tem alguma relação com um imóvel em algum momento da vida, né? E muitas vezes esse imóvel não estará regularizado. E uma das formas de regularizar esse imóvel é justamente a uso capião, né? Que é o que a gente vai conversar aqui hoje. então já vou começar com uma primeira pergunta enquanto o pessoal chega, que é uma dúvida de português. Eu vou falar, a uso capião é feminino? A uso capião. A uso capião. Não é que é incorreto falar o uso capião, mas a gente aprende que pela etimologia da palavra, né, é a uso capião. Bacana, já começamos aprendendo português, hein, pessoal? Gostei. Dá mais uns minutinhos pro pessoal ir chegando. Já foi chegando gente aqui. Júnior Faria, boa noite, Júnior, Antônio, sejam bem-vindos. A gente vai falar sobre o uso capião, estamos dando um tempinho para o pessoal chegar. Nós estamos aqui com a Laís Carvalho, fundadora do Advogado Imobiliarista. Laís, começa contando para a gente onde você estudou. Eu formei no Viana, depois eu fui para PUC Minas para fazer pós-graduação em Direito Processual e depois fiz uma extensão em Direito Imobiliário na Fundação Getúlio Vargas, do Rio. A Bacana. minha, a minha formação formal, vamos dizer assim, uma formação técnica é essa. E depois eu fiz muitos cursos de atualização e prática voltados para o mercado imobiliário. Bacana. Chegou aqui, ó. A minha equipe mandou aqui para mim, ó. A Laís, ela é advogada, atua exclusivamente com demandas do mercado imobiliário, né? É pós-graduada em Direito Processual pela PUC Minas e possui extensão universitária em Direito Imobiliário e Condominial pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV.
Rio, FGV Rio. Além de diversos cursos de capacitação e prática, especialmente sobre locação, compra e venda de imóveis, condomínio, edifício, incorporação imobiliária, multipropriedade e registro de imóveis. E autora de artigos jurídicos. Olha, nós estamos chique aqui hoje, hein, gente? Boa noite, Raquel. Nós estamos chique aqui hoje com quem que a Um gente está currículo recebendo. curtinho. O interessante é que quando eu tive dúvida para fazer, quando eu fui escolher minha carreira mesmo, né, que curso eu... E porque quando eu era criança, meu pai ainda fazia faculdade, então e ele fazia direito, então fui influenciada um pouco. Mal sabia eu que depois ia cair nas perícias mais tarde. E aí deu para conciliar os dois, que Então. eu gosto de números, né? E é uma experiência assim, que a gente não teve na faculdade, né? E eu aprendi porque eu sempre fiz estágio nessa área. Então eu já era apaixonada desde a Ah, época da faculdade. E, e aí eu quero te fazer algumas perguntas sobre o uso campeão, porque vai chover de engenheiro nessa sim. live aqui hoje, porque todo mundo aí tem essa curiosidade em como atuar, porque a gente já tem, particularmente, a gente tem até uma dificuldade de interagir com vocês. Eu não, porque eu lido com vocês todo dia, mas assim, é, Então. o que exatamente você precisa de mim nesse caso aí? Né? E é interessante que a gente vai conversar isso ao longo da nossa live de hoje. Seja bem-vinda, Edmara. Exatamente. Quem mais está chegando aí? Eu não sei se foi a minha imagem que travou aí. É, Ih, Voltou? voltou. É, voltamos. Todo mundo tá vendo a gente aí? Boa noite, Flávio. Flávia. Aí, chegou advogados, vai chegando. Sejam bem-vindos. O Então, Campeão é dividido em duas grandes partes, né? A parte isso. da advocacia e a parte de engenharia. E aqui estamos nós, na sua tela, dividida em dois, Aqui para a gente estamos nós, conversar. as duas partes da USCA Peão. Muito bem. Laís, fala pra gente, quando e por que você fundou o Advogada Imobiliarista? Então, eu já produzia conteúdo para a internet já há algum tempo no meu blog e para o Jus Brasil. Só que eu percebi que o alcance do Instagram é muito maior, né? E muitas vezes a gente vai para a rede social para poder se distrair e para aprender também. Então eu falei, por que não criar o Instagram? Porque a minha advocacia, ela é pautada na prevenção de conflitos envolvendo imóveis. Só que muitas vezes a pessoa ela não sabe, ela não tem pleno conhecimento de como que ela pode prevenir esses conflitos sem nem saber conceitos básicos do direito. Então, foi para justamente facilitar o acesso a uma informação simples e direta do direito das pessoas que eu criei o Instagram. Não, e foi uma ótima ideia, porque fica ali de uma forma prática, você coloca uma palavra-chave, a gente gosta desse conceito. De vez em quando a gente reposta também, as suas publicações são bem sucintas e dá para a maioria da população entender. É importante, e isso de prevenir conflitos é tão importante, a gente vê, eu atuo quando já deu conflito, né, lá na perícia. E a gente É, percebe, assim, que a pessoa às vezes entrou na justiça, mas ela não tinha um pingo de razão, assim, mas ela não se informou antes, né? Ela não tentou uma conciliação, ela não tentou buscar uma informação para ver se realmente aquele argumento dela está certo. E é tão desgastante, né? A gente pode resolver isso muito antes disso, de chegar para um juiz não resolvendo. precisa ir todos os casos para o judiciário. 95% das minhas demandas são resolvidas extrajudicialmente. Eu sou uma advogada que eu falo que eu tenho orgulho de ter poucos processos, porque eu vou até o último limite mesmo para resolver fora do judiciário. E ainda bem que a USCapião é uma coisa que a gente também pode fazer fora do judiciário, né?
Não Também é, são em todos os casos que a gente precisa recorrer à justiça, né? também é uma informação que pouca gente sabe, né? Que agora também você não precisa entrar na justiça, dependendo do seu uso capião, né? Você não precisa entrar na justiça, você já Exatamente. pode resolver no cartório. Mas isso a gente ainda quer conhecer mais de você antes de chegar nesse ponto. E você aborda quais temas lá na sua página, advogado imobiliarista? Então, eu foco muito nessa parte de conscientizar as pessoas de como que elas podem prevenir conflitos envolvendo imóveis. Então, você vai fazer uma compra e venda de um imóvel, por que não fazer uma devida diligência? Um dia você vai ter que transmitir os seus bens para os seus herdeiros. Por que não já pensar nisso desde agora, antes que aquilo se torne um conflito ali com seus herdeiros? Então eu foco muito nisso, né? Da gente saber como que a gente pode prevenir esses conflitos e com foco da minha atuação, que são os imóveis. Então, tudo que der para prevenir envolvendo imóveis são os objetos que eu trato na minha página. Tão interessante isso que você falou agora, né? Por que não resolver em vida a questão dos bens, né? A minha mãe conta que quando ela era criança ainda, o pai dela, com, sei lá, 10 filhos, não sei, muito humilde, ele já resolveu assim, ele já comprou o túmulo dele no cemitério, a área, né, para poder construir o túmulo, ele repartiu os bens e tal. Muito humilde também, não tinha muitos bens para repartir, não. E na época, todo mundo criticou ele, né? Mas por que você está fazendo isso agora? Gente, mas é em vida que se resolve mesmo, né? Com certeza. E depois, infelizmente, a gente vê tanta família se desmanchando por causa da hora da partilha, né? Sendo que É. isso pode ser feito com calma, em vida da pessoa. Mesmo se ela não. Ela pode fazer, inclusive, sem os herdeiros saberem, né? Às vezes achar que vai dar alguma Sim, briga, ela pode sim. fazer, deixar tudo organizado e a gente pode ajudar nisso. A gente conversa muito isso com os nossos clientes. Porque às vezes, assim, a pessoa morre, o imóvel dela nem regularizado estava. É. Então, assim, tem aquele trabalho de regularizar para depois partilhar, isso vai anos, né? Aí mais Pois é. herdeiros morrem, e aí vira o herdeiro do herdeiro, né? Essa cultura no Brasil ainda tá precisando melhorar muito, né? Vira o De inventário do inventário, né? isso. E aí vira aquele quebra-cabeça pra gente lá no escritório entender todo mundo. Mas Chegando assim, mais gente aí. um mito que a gente precisa tirar da cabeça das pessoas é de que planejamento patrimonial e planejamento sucessório não são coisas de pessoas que têm muitos bens. Eu penso que muito pelo contrário. Para quem tem menos bens, é mais interessante ainda, porque você precisa cuidar daquilo que você tem, daquilo que você conquistou com tanto esforço. É essencial que você zele por aquilo, né? Então, planejamento patrimonial não é luxo, muito pelo contrário, ele é essencial para qualquer tipo de pessoa. No meu caso, eu trabalho com planejamento patrimonial quando se envolve um imóvel, né? Mas existem outros tipos de planejamento patrimonial também. E isso é uma questão de zelo com aquilo que você adquiriu, né? Ó, já chegou a arquiteta aqui na live, advogada, sejam bem-vindas. Todos aí têm possibilidade de atuar nessa área, né? É, e aí, aproveitar que chegou uma arquiteta aí, a arquitetura Bárbara Vieira, umas dúvidas técnicas, o pessoal liga para o escritório aqui pedindo socorro, nossos colegas engenheiros e arquitetos. A planta e o croquis para apresentar no uso capião, ela não precisa ser tão detalhada igual a gente faz um projeto de construção, não. Isso é bom para gente. É, Principalmente, estou falando isso para os arquitetos aí que fazem aqueles projetos muito elaborados, e essa planta não precisa ser tão detalhada. Isso ajuda super a gente na agilidade para entregar ao cliente, né? sim, mas assim, é uma parte essencial, né? E a gente também vamos falar sobre isso, né? Por que que tem que ter a atuação de um engenheiro? Porque eu percebo também que isso não é uma coisa que fica muito clara para a maioria das pessoas, né? Às vezes chega no escritório falando, ah, eu preciso fazer uma luz capião, mas eu falo, calma, calma, a gente precisa entender como que é esse imóvel que você pretende usucapi, né? Então, o desenho da materialização do bem, ele é feito por um profissional que pode fazer isso,
né? Que no caso é o engenheiro, que é o profissional habilitado para fazer essa planta, para que fique claro qual o imóvel que você pretende obter a uso capião. Muito importante. Você falou engenheiro, mas pode ser arquiteto também, Pode ser o né? arquiteto também. Pode ser o arquiteto também. Então vamos então ao nosso tema principal, né? Que é um dos temas abordados por você na sua página, né? Que é o que agora você me ensinou, é a uso capião. É Conta a uso pra capião. gente, conta pra gente então o que que é o uso capião e para que ela serve. Então, a uso capião, ela é um instrumento jurídico de regularização de imóvel para alguns casos específicos. Então, não é porque uma pessoa está necessariamente ocupando um imóvel por X tempo que ela necessariamente vai obter o direito ao uso capião. Então, na etimologia da palavra, uso capir é adquirir pelo uso. Só que a gente precisa de muito mais do que simplesmente usar um imóvel para que você tenha direito ao uso capião. Então, a primeira coisa é o animus domini, ou seja, a intenção de ser dono daquele imóvel. Por quê? Por exemplo, se não houvesse essa intenção de ser dono da pessoa, o fato dela se portar como dono, um locatário, por exemplo, poderia ter o direito ao uso capião, né? Às vezes uma pessoa, eu moro de aluguel aqui há 15 anos, só que nesse caso, ela não vai ter uso capião. Por quê? Porque ela não se porta como dona daquele imóvel. Então, esse é o primeiro ponto. Se portar como dono durante um determinado período de tempo. E depois a gente vai analisar outros requisitos que vão variar aí de acordo com o uso capião. Mas o que tem por trás de todo e qualquer tipo de uso capião, porque a gente tem uso capião de 2 anos, de 5 anos, de 10 anos, de 15 anos, é a função social daquele bem que você pretende usufruir. Então, a pessoa que é originalmente proprietária lá no registro do imóvel que você pretende usufruir, é como se ela tivesse abandonado aquele bem. E você, que não tem aquele imóvel regularizado no seu nome, ele pode ser seu desde que você preencha o requisito de dar função social àquela propriedade. O que é a função social? É a moradia, é o plantio. Então, se a gente puder pensar numa questão de um exemplo, né? Às vezes é muito comum, acredito que você já deve ter visto algum caso de uso capião assim, que a pessoa tá lá com a terra, né? Porque a gente até brinca, às vezes, que no Brasil ninguém é proprietário, todo mundo é posseiro, né? Porque, por conta do grau de irregularidade dos imóveis que a gente tem no país, né? Então, a gente vende posse, a gente herda posse, e poucas vezes, na realidade, a gente vai, de fato, herdar uma propriedade ou adquirir uma propriedade, né? Que é o ideal. Mas quando isso não acontece, muitas vezes a gente tem aquela posse, vamos imaginar de um imóvel rural, que vai passando de pai para filho a posse daquilo ali. Ninguém se opõe àquela posse, por isso que a gente fala que o requisito da uso capião é ser mansa e pacífica, ou seja, você não pode obter alguma oposição, seja do proprietário ou do terceiro. Você tem direito de se resguardar da posse em relação a esse terceiro, né? Mas o importante é você exercendo aquela posse por determinado período de tempo, dando função social àquela posse e se portando como dono. Ou seja, paga os impostos daquele imóvel, constitui moradia, planta alguma coisa ali, e por um determinado período de tempo. Essa que é a definição geral de uso capião. E é muito importante isso aí que você falou no final, de quem está desejando requerer, né, a uso capião, ela tem que deter uma posse mansa ou pacífica. Isso quer dizer, pessoal, que você está lá você realmente, é tipo assim,
de fato aquele lugar tem que estar abandonado pelo real dono, né? Se ele se manifestou de alguma forma, mandando você sair, chamou a polícia para você, te mandou uma carta, se ele registrou que ele está mandando você sair, que ele não quer que você fique lá, isso já prova que ele não abandonou. Então você não detém a posse mansa e pacífica mais, né? É. Então, isso é muito importante também, que chega no escritório também pessoas com essa demanda, e aí a gente pergunta, há quanto tempo você tá lá sem o proprietário se manifestar? Sem Importante. oposição, né? Sem oposição do proprietário. E muitas vezes tem imóveis também que não tem nem registro, né? Que não tem nem matrícula, que não tem transcrição, que é um sistema mais antigo, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas precisam enxergar como que funciona para você obter a propriedade. Só é proprietário quem o nome da pessoa consta na matrícula do imóvel ou na transcrição do imóvel. Se isso não foi feito, você não é proprietário. Fala, ah, Laís, mas aqui tem a escritura, mas essa escritura não registrada, ela não te dá propriedade. Então, a usucapião, muitas vezes, ela soluciona essa questão da pessoa não ter o registro da propriedade no nome dela. Mas a gente também tem que ressaltar que a usucapião, ela não é sempre a nossa primeira opção para regularizar o imóvel. Ela é, na verdade, às vezes, a nossa última opção. Porque você precisa ver se ali cabe um inventário, por exemplo, o imóvel ali está passando de pai para filho. Se não cabe uma adjudicação compulsória, que é uma outra ação específica. Se não bastaria um procedimento junto ao cartório para regularizar esse imóvel. Então, ele tem uma aplicação subsidiária a outras demandas, a outras necessidades, né, que a gente pode regularizar que não seja para o usucapião. A gente tem inúmeras maneiras e a usucapião é somente uma delas, que a gente vai aplicar subsidiariamente. Bom, tem mais gente chegando aqui na live. Fernanda Neto, Antoni também fez perguntas, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui com a doutora Laís, estamos conversando sobre o uso capião. E seja bem-vinda, Marina. E deixa eu te perguntar, uma coisa que o pessoal me pergunta muito. O que que eu quero, então, requerer o uso capião do imóvel que eu detenho a posse? O que que eu preciso fazer? Qual que é o passo 1? Então, eu gosto de fazer uma analogia com a medicina, né? Que também é uma área que às vezes a gente tem contato, né? Advogado tem o contato com diversas áreas, né? Mas assim, quando você está sentindo alguma coisa, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar um profissional para uma. Tá sentindo alguma coisa? Você tá sentindo uma dor no pé, uma dor no joelho, você não vai no geriatra. Ou pode ser, né? Pode até ser o caso de você procurar um geriatra. Mas geralmente você vai procurar um ortopedista, né? A mulher geralmente procura o ginecologista. Então, o primeiro passo é sempre procurar um especialista para analisar o seu caso. E aí, mais uma vez, ainda me aproveitando dessa analogia, a gente tem que ver os sintomas do seu problema. Porque nem sempre o remédio vai ser o usucapião. A gente pode ter ali você exercendo a posse durante muito tempo, você paga as contas daquele imóvel, mas de repente você adquiriu a posse desse imóvel através de um comodato, de um empréstimo, né? Que o nome técnico é o comodato. Você dificilmente vai ter direito ao usucapião a partir de um comodato. Então, a gente analisa isso, você procura um especialista, um advogado que trabalhe com o direito imobiliário ou que trabalhe com o usucapião, enfim, e ele vai analisar o seu caso. Analisando o seu caso, ele vai ver em qual tipo de usucapião que você se enquadra, né? A gente tem inúmeros tipos. Tem usucapião ordinária, extraordinária, pró-mísero ou também constitucional, usucapião familiar. A gente tem inúmeros tipos de usucapião. A gente vai ver qual que o seu caso se enquadra. E aí a gente vai buscar a coisa que é mais importante no usucapião, que são provas. Você precisa provar de forma contundente que você exerceu a posse daquele imóvel durante o X tempo requerido para aquela modalidade de usucapião. E como que você prova isso? Se você
pagou os impostos referentes àquele imóvel. Então, muitas vezes a gente utiliza os comprovantes de IPTU que foram ali pagos durante esse tempo. A gente também pode usar comprovante de pagamento de conta de água e luz, prova testemunhal, que também é uma coisa muito importante, a anuência, né, a concordância dos vizinhos que moram ali. Então, muitas vezes a pessoa tem os vizinhos que podem atestar que aquela pessoa está exercendo a posse daquilo ali por tanto tempo. Olha, eu convivo aqui, moro aqui já há mais de 30 anos, o fulano também já mora aqui há mais de 30 anos, e ele se porta como dono, né? Então, a usucapião, ela é uma coisa que precisa de muitas provas. Muitas provas. E aí Independente do tipo, né, de uso capião. Independente do tipo. Independente do Tem tipo. uma também de engenharia, aí vou falar mais do meu setor, também às vezes a pessoa fez alguma obra recente no local, né, porque o pessoal argumenta muito isso. Nossa, mas isso aqui não era nada, eu que arrumei isso tudo aqui. Então é preciso, gente, aproveitar aí a nossa advogada, né, é preciso provar isso. Então você está fazendo uma coisa que eu até sugeri isso para uma colega essa semana. Olha, essa casa não é sua, você está fazendo essas reformas, guarda o recibo de tudo. Sim. Né? Tem que guardar. Pede o pedreiro ali para assinar, ó, recebida, fulana, tantos reais. Guarda os recibos, que é um jeito de você provar que de fato você fez uma benfeitoria no local, né? Exatamente. Porque a prova da benfeitoria, ela também é uma prova de que você deu função social àquele imóvel. Porque não adianta também o imóvel, muitas vezes, ele tá lá completamente abandonado e você requerer uma usucapião. Você não vai ter direito nesses casos, entende? A usucapião, ela só existe para dar o direito de propriedade à pessoa que exerceu função social como dono daquele imóvel. Porque, constitucionalmente pensando, a gente não pode ter bens na mão de pessoas que não são devidamente utilizados, sendo que a gente tem muitas vezes um déficit habitacional no Brasil gigantesco, enorme. Então é uma maneira da gente ali equilibrar um pouco essa balança, né? De tirar... Não é, na verdade, você não está tirando a propriedade de outra pessoa, você só está buscando reconhecimento de algo que você já exerce. E por isso que a questão das provas é tão importante. E então, só recapitulando aqui para quem estiver assistindo essa live, que também vai ficar gravada no nosso canal e no nosso IGTV, o que a pessoa precisa fazer para requerer, quando ela quiser usucapião um imóvel? Ela precisa de provas, né? Então, dessa ocupação dela, prova das benfeitorias. Ela precisa também consultar um especialista para ver qual tipo de uso capião, né? Que até tem uma pergunta aqui agora do Antoni sobre o uso capião que usa o cartório. Aí tem que ver se o seu imóvel é desse tipo de uso capião, que dá para ir direto no cartório, né? Então, só esse especialista vai poder entender qual é o seu caso. Provas, então, qual o tempo mínimo que você tem que estar ter ocupado o imóvel para você requerer algum tipo de uso capião? Se eu estou no imóvel há 1 ano, pode ser, Laís? 1 ano não, mas 2 na usucapião familiar, sim. Quando a gente essa fala questão que de data também a gente precisa pensar. Então, muitas vezes a gente tem também que a gente também chama de usucapião por abandono de lar, né? Que aí ela tem esse prazo mais curto. Só que a gente tem o usucapião de 5 anos também, que é um prazo bem curto, quando a pessoa não tem outro imóvel no nome dela e é uma área com uma metragem menor, que também é conhecido como usucapião constitucional. Só que a gente tem que ver porque tem causas que interrompem esse prazo. Então, vamos dizer assim, às vezes o proprietário daquele imóvel lá no registro é menor. Contra esse menor não corre prazo de usucapião. Agora, com a lei da pandemia, o regime jurídico da pandemia, suspenderam-se os prazos de usucapião. Até o dia 30 de outubro não está correndo prazo de usucapião, porque são causas de suspensão. Então, não é um cálculo assim que a gente faz direto, né? Eu fiquei do imóvel de 2015 a 2020, logo eu tenho direito ao usucapião.
Não é assim. Não Porque é até assim. a metragem desse imóvel vai influenciar no tipo de uso capião também. O fato de você ter um justo título, né? Que de repente, às vezes ali pessoas. É muito comum, né? A gente vê que as pessoas ainda têm esse mau hábito de achar que adquiriu um imóvel porque fez um contrato de compra e venda. Isso não vai te dar a propriedade se a pessoa não tem registro, mas isso serve também como justo título para a pessoa requerer a uso capião. Viu, pessoal? Tem vários tipos, então realmente tem que contratar um especialista para ele poder determinar qual é o tipo de ocupação que você vai declarar, né? E tudo mais. Vou aproveitar o gancho para a pergunta aqui, que é uma dúvida que muita gente me pergunta, para a gente falar um pouco sobre o uso capião no cartório, porque Sim, atualmente a lei permite, né, que você não precisa entrar na justiça, você vai sim, direto no sim. cartório. E aí eu entro muito porque ele tem que entregar uma planta do local, então muitos clientes procuram a Lago nesse sentido. E mas assim, qual é o caso que eu posso ir direto no cartório? E também o pessoal pergunta, é necessário um advogado, sim ou não? Sim, sim. Para todo caso de uso capião é necessário um advogado e o engenheiro que vai fazer a planta referente àquele imóvel. Só que geralmente a gente encaminha para o cartório, por quê? Porque é mais rápido, é bem mais rápido. Só que eu sinto em dizer que a uso capião em cartório, ela é para quando a uso capião ela tá perfeita. Quando ela já preenche todos os requisitos de forma impecável e que não existe ali uma oposição. Por quê? A gente muitas vezes vai até o cartório de notas, que é o primeiro local que a gente vai para fazer o uso capião, certo? Cartório de notas vai ser lavrada uma ata notarial, que é uma escritura pública que atesta quanto tempo de posse que você tem, quanto tempo que tem, quais provas que você tem, enfim. E aí não pode ter a oposição do proprietário. Então, ela tem que ser uma usucapião basicamente sem oposição. E aí sim, isso vai ser lavrada essa ata notarial e vai chegar no registro. Mas pode ser feito o registro desde que o proprietário do cartório, vamos colocar de uma maneira assim mais simples, né? No caso, o registrador de imóveis, se ele vê que aquela ata notarial ali, ela preenche de fato os requisitos para entrar no registro de imóveis. Então, eu recomendo tentar primeiro a usucapião extrajudicial, que é o nome técnico que a gente dá, ou a usucapião administrativa, que é feita por quê? Se de tudo houver alguma coisa ali que o registrador não concordar com você registrar a usucapião ali, você já pega essa prova, que é a ata notarial, como pré-requisito no processo. Então, vamos supor que não apareceu o proprietário, porque eles são citados, né? Isso vai para jornal, tem todo um procedimento para dar publicidade que você está requerendo essa usucapião. Ele é um procedimento completamente público. E aí surge o proprietário e fala: você não concordo com você adquirir esse imóvel por usucapião. E aí vai virar litigioso. E quando tem litígio, tem que ir para o judiciário. Então, na maioria dos casos, eu acho que desde que se faça muito bem redondinho ali, vale a pena ir para o cartório. Só que, infelizmente, não são todos os casos, especialmente quando há algum litígio. Entende? Porque assim, há eu percebo pelas perguntas dos nossos clientes, tá? Uhum. Que às vezes ele não é advogado, vem direto na gente aqui, da engenharia. Deixa eu te perguntar assim, muita gente acha que é só a pessoa chegar no cartório e já resolver o uso capião direto. Então, por isso que eu te fiz essa pergunta, né? Para todo mundo. Realmente tem que ser estudado o seu caso, para você chegar com a documentação redondinha. E, né, senão vai perder até o seu dinheiro lá na consulta no cartório, né? Realmente é Então, necessário aí um advogado e um engenheiro. tem casos também que a pessoa não vai fazer o usucapião extrajudicial porque ela é, entre aspas, mais cara. Só que ela é muito mais rápida.
Ela é muito, muito mais rápida. Então, no judiciário, a gente tem a possibilidade de pedir assistência judiciária gratuita. Que aí, no caso, a pessoa não vai arcar com os custos disso. Né? E uma outra coisa também que é importante a gente ressaltar da diferença da usucapião extrajudicial é justamente o justo título. Que tem casos que esse contrato de gaveta que as pessoas fazem, né? Fala, olha, não, eu sou proprietário, eu tenho aqui o contrato, ó, eu comprei por X cruzeiros, né? Que geralmente cruzeiro, cruzado novo, né? Já vem essas moedas até mais antigas, né? E aquilo ali serve como um instrumento para comprovar que a pessoa adquiriu aquilo onerosamente há X tempos atrás. E isso também vai ser um elemento importante para que o registrador imobiliário, de fato, vai registrar essa usucapião. Tá chegando mais perguntas aqui para mim. E tem gente aqui da minha equipe, estão me mandando aqui recado. A Júlia acabou de entrar. Oi, Júlia. A Marina também pediram para a gente dar um sorriso bem bonito, que elas estão tirando fotos da gente. Sejam bem-vindos. O professor Soldati deu aula para gente, Júlia. Que as meninas estão tirando várias fotos nossas aqui. Nosso tema hoje é uso capião, né? Para o uso capião você precisa de 2 profissionais, um engenheiro ou engenheira e uma advogada ou um advogado. Então, estamos nós aqui conversando sobre isso. É uma dúvida que todo mundo tem. E já vou passar para a próxima pergunta, que é... Você deu vários exemplos, eu fiquei me imaginando como proprietária. Se eu tenho um imóvel lá na minha terra, eu sou de uma cidade muito pequenininha, não tem nem 10 mil habitantes. Gente, eu tenho uma terra lá, herança, nunca mexi com aquilo, e eu tenho que tomar cuidado, porque alguém pode estar lá detendo a posse do meu imóvel e se bobear, pede uso capião e eu dei bobeira. Sim. Ou eu emprestei, né? Também tem isso, a gente empresta para algum colega um apartamento, uma sala comercial, e vai emprestando ou alugo só de boca, né? Então fala aí pra gente, quais os cuidados que um proprietário de um imóvel que empresta ou aluga sua propriedade deve ter para evitar problemas relacionados ao uso capião? Então, igual eu falei, a usucapião, ela é o último caso, né? Então, a pessoa realmente precisa se portar como dono daquele imóvel sem oposição do proprietário. Então, eu vou contar um caso aqui. Teve um cliente meu que ele tem um terreno. E é também uma cidade super, super longe. Assim, esse eu posso contar porque ele me autorizou. Aí, ele estava cansado de capinar aquele terreno, cansado. Eu não aguento mais receber multa da prefeitura, o que eu faço? Aí ele teve a brilhante ideia de emprestar esse terreno para um vizinho, para o vizinho criar galinhas. E aí essa criação de galinha tá lá. Tá a criação de galinha e ele tá tranquilo, porque o terreno dele agora não tem mais multa da prefeitura, não tem que mandar ninguém capinar. Essa pessoa, com essa criação de galinha, ela tá lá, exercendo a posse do terreno, ela tá dando função social para a propriedade daquele terreno, porque ela tá criando galinha, ou seja, tá exercendo a posse produtiva desse imóvel. Só que, vou fazer uma pergunta geral aqui. Por que vocês acham que, esse caso, o criador de galinha não poderia obter a usucapião? E aí, pessoal? Algum palpite, Olivia? Por que não? Vou deixar nossos seguidores aí responderem. Por que não? Será que alguém tem um palpite? Vou fazer mais perguntas sobre a sua história, então. Mas ele construiu alguma coisa? Não. Só as galinhas ficaram lá no meio do mato? Terreno vago. Tinha eu não vou saber agora o termo correto, mas tinha um abrigo um puleiro para as galinhas, porque era até meio conexo com o terreno desse vizinho. Então as galinhas transitavam... isso é bem comum. Ele pegou um cantinho ali do imóvel dele, do vizinho. Então, e aí, nesse gente? caso, ele não teria direito ao usucapião porque havia o comodato. Era um empréstimo. E, a qualquer momento, o proprietário poderia requerer esse imóvel de volta. Por quê? Porque foi um empréstimo. Entendeu?
Então, nesse caso, por mais que esse vizinho que estava criando as galinhas ali, ele estivesse exercendo a posse produtiva, ele não tinha a posse plena daquele imóvel. Então, por quê? Porque ele estava sujeito a qualquer momento que o proprietário do imóvel requeresse de volta. E ele estava sempre lá. Ah, e as galinhas? Ah, e o terreno? Ele estava tomando conta. Não era um abandono, né? Não estava abandonado. Não era um abandono. Não era um abandono. Por mais que fosse um comodato verbal e gratuito, ele estava tomando conta do imóvel. É a mesma coisa da lógica do caseiro. Se fosse só isso, exercer a posse produtiva por X tempo, o caseiro poderia adquirir o usucapião. Então, proprietários né, muita gente realmente tem essa preocupação, não precisam se preocupar com o comodato verbal, com locação, também locação verbal, ela é plenamente admitida no ordenamento jurídico brasileiro. A lei de locação fala em locação verbal, não tem nenhum problema a locação verbal, mas assim, é aquela coisa, zele pelo seu imóvel, esteja ali, mesmo que ele esteja alugado, emprestado, você tem que exercer esse título que você tem, que é de dono. Porque aí, a partir desse abandono, de uma pessoa passar a morar ali, passar a plantar, construir, enfim, que vai gerar um usucapião. E aí você não sabe quanto tempo exato, né, que essa pessoa que está ali pode requerer a usucapião. Só que muitas vezes, já teve casos também, da pessoa requerer o usucapião e ela não ter direito. Só que é uma dor de cabeça pro proprietário. É uma dor de cabeça que ninguém quer ter. Então, se você quer evitar isso, não custa nada redigir um bom contrato de locação, um bom contrato de comodato. Você está periodicamente fazendo limpezas no terreno ou no imóvel, fazer benfeitorias. De fato, cumprir o que a legislação fala, que a propriedade deve ser dada à função social. Selar para o seu imóvel devagarzinho, porque depois você provar que seu imóvel é seu mesmo, vai dar muito mais trabalho, né? Muito mais. E vou aproveitar aqui, porque você deu um exemplo de zona rural, e eu também dei. E tem uma pergunta aqui do Soldati, que a gente está falando de imóvel rural, mas isso serve para o uso capião, pode ser para imóvel urbano também? Por exemplo, sei lá, eu posso usucarpir um apartamento? Pode. E, inclusive, há poucos dias atrás, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o STJ decidiu que é plenamente possível a uso capião de apartamento. Por quê? Os requisitos são você dá a função social da propriedade, você está ali exercendo a posse mansa, pacífica e ininterrupta de um imóvel com animus domini, tendo ou não o justo título, né? Vai depender do caso. Que você tendo um contrato de compra e venda, cessão de posse, o que for. Então, é plenamente possível. Ele não está atrelado a um tipo de imóvel. Agora, o que não é possível a uso capião é de imóvel público. Então, inclusive aqui em Juiz de Fora tem áreas que elas são públicas, que elas foram cedidas a pessoas na década de 90. Se tiver alguém que conhece aí, no caso lá no Linhares, tem áreas nesse sentido de que elas foram cedidas pela prefeitura. A pessoa pode estar ali há mais de 30 anos que ela não vai adquirir o usucapião daquele imóvel, porque imóvel público você não pode ter a usucapião. Então, é plenamente possível, sim. Urbano, terreno, urbano, rural, que aí pode ser até que interfira no tipo de usucapião, no lapso temporal que você vai precisar exercer a posse para requerer aquela usucapião. Mas qualquer tipo de imóvel, exceto imóvel público, pode ser usucapião, sim. Beleza. Gente, já tá faltando 13 minutos já para a nossa live acabar. Tem mais duas perguntinhas aqui para a nossa doutora Laís. E quem quiser fazer mais perguntas, vai mandando aí que já está acabando.
Nosso tema é uso capião, tem mais gente chegando agora. Tô achando interessante, que entra engenheiro e entra advogado. Eu tô lendo as perguntas aqui. O número. Eu ia te perguntar mais uma, se você tinha algum Sim. exemplo para contar pra gente. Então, aí tem esse exemplo que eu dei, né, do imóvel das galinhas, que é bom a gente ter em mente, né? Porque não é porque emprestou, que tá lá exercendo a função social da propriedade e tudo mais, que aquela pessoa vai ter direito ao usucapião. Caso de. Já vi gente me perguntando isso também algumas vezes. Eu moro aqui nesse imóvel há mais de 15 anos. Eu pago um aluguel para o proprietário, mas a gente não tem contrato por escrito. Não tem direito ao usucapião também. Mas assim, tem um caso também, que aí é o caso mais próximo que eu tenho, que é o caso da minha família. Que os meus avós, quando meu avô mudou de cidade, ele foi trabalhar numa empresa como operário, e essa empresa cedeu uma casa para eles morarem. E eles tinham ali um documento que atestava que a empresa estava dando esse imóvel para os funcionários. E isso foi mais ou menos na década de 60. E os meus avós faleceram sem ter, de fato, a propriedade dessa casa deles, que eles também só conseguiram requerer através da usucapião. Então, provaram que estavam ali exercendo a posse do imóvel há mais de 50 anos, quando foi requerida essa usucapião. E aí, os meus avós realmente não conseguiram, de fato, ter a propriedade. Quem conseguiu foi somente a segunda geração. Foram somente os filhos que requereram a usucapião e conseguiram, porque tinham muitas e muitas provas. Os vizinhos testemunharam de que eles estavam ali também há muitos anos. A que título que eles adquiriram isso, ou seja, foi a empresa que deu esse imóvel para eles. É um imóvel muito, muito simples, mas que isso gera uma sensação na pessoa de um pertencimento muito grande, porque é a memória que ela tem da casa que ela passou a vida inteira, e aí vai passando o tempo, a pessoa não, de fato, não se dá conta, né, de que não tem realmente a propriedade, até que chega um momento que ela fala, pai, mas peraí, como assim eu não sou proprietária? Que história é essa de registro do imóvel? Né? E aí Tô aqui há 50 anos. 50 anos. 50 anos. Os meus avós faleceram sem ter a propriedade do imóvel. Então, assim, aí nesse caso, não haveria nenhum outro instrumento capaz para regularizar esse imóvel que não o usucapião. Por isso que eu falo que ela é uma aplicação subsidiária, né? A gente tem que ver, igual acho que teve uma pergunta sobre imóvel de herança. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, acredito que semana passada ou hoje mesmo, que é possível a usucapião de imóvel sem que haja herança, mas isso é uma hipótese sem que haja um inventário, né? Ela é uma hipótese muito específica, porque a regra é que a gente faça o inventário. Ainda que não haja o registro, né? Ainda que o falecido não tenha o imóvel no nome dele. Você não faz, aí nesse caso, a transmissão da propriedade. Você vai fazer a transmissão da posse. Vai fazer o inventário da posse desse imóvel. Porque, aí, igual eu tô falando, se existe a opção de fazer o inventário, você não vai fazer a usucapião. Você vai fazer o inventário, que é o que a lei manda que seja feito. Bom, gente, está acabando já a nossa live. Estamos aqui com a doutora Laís, mais gente chegando, mais gente saindo. A live vai ficar gravada no nosso canal, Lago Engenheiras. Tem mais uma pergunta aqui, bem jurídica, inclusive. Vamos ver se dá tempo de responder, senão a gente manda um direct para a pessoa. Vamos pegar aqui. Enquanto eu procuro a pergunta, você tem mais alguma coisa a acrescentar? Então, melhor do que fazer o usucapião é realmente fazer as coisas certinhas, né? Vai comprar um imóvel? Vamos analisar a situação jurídica do imóvel, vamos ver se essa pessoa que está alegando que ela é proprietária desse imóvel que está te vendendo, se ela é de fato proprietária desse imóvel, lá no registro de imóveis, fazer uma devida diligência.
analisar para que isso não gere problemas. Mas, se for o caso, aí a gente utiliza o remédio uso capião, que tem, como eu disse, aplicação subsidiária em relação aos outros procedimentos de regularização de imóvel. E acredito que a pergunta que foi feita aí foi sobre o valor da ata, né? Como é calculado o emolumento da ata? Então, a ata notarial, ela é o passo 1 da uso capião, né? A gente tendo ali já a planta feita pelo engenheiro e ou engenheira. Ou engenheira. A petição feita pelo advogado ou pela advogada. Aí a gente vai fazer a ata notarial, que é nada mais é que você ir até um cartório de notas e pedir para o tabelião para ele redigir tudo que você levou ali de comprovação de que você tem direito àquela uso capião. O nome disso é ata notarial. E o nome técnico das custas que você vai ter para fazer essa ata são emolumentos. E isso varia de estado para estado. Eu teria que saber qual estado que a pessoa está se referindo para eu te falar como que vai ser calculado. Tá? Isso varia de cada estado. Cada estado do Brasil tem uma tabela específica para fazer esse tipo de procedimento. Por isso que a gente começou a live, vai encerrar falando que cada caso é um caso, né, do seu imóvel, da região que ele se encontra, da legislação vigente, da tabela de preços do cartório, né, para, de fato, um especialista, né, imobiliarista, estude o seu caso, inclusive para a melhor opção também para você requerer, né, inclusive, ou então para te falar, olha, o seu você não ganha não, né, também. A gente também precisa ressaltar isso, porque as pessoas têm na cabeça, muitas vezes, que, então quer dizer que eu preenchi todos esses requisitos aqui. Eu tenho um contrato de gaveta de quando eu comprei, eu já estou aqui há 10 anos, nunca ninguém me tirou daqui, eu paguei por esse imóvel, eu planto e moro nesse local, mas espera aí, será que é só você ir lá no cartório e fazer? Não é assim. Não é pagou, levou, vamos dizer assim, né? O poder público, na pessoa ou do cartório ou do juiz, vão analisar se você de fato preenche os requisitos para aí sim te dar o título de propriedade. E sempre é possível que o proprietário ele conteste. Inclusive, eu tenho casos assim, de que na verdade eu tô pela pessoa que está contestando essa pessoa que está requerendo o uso capião, porque a gente infelizmente vê pessoas de má fé querendo adquirir a propriedade através do uso capião. Bacana. Então, gente, essa live vai ficar aí no nosso GTV. Fiquem à vontade quem chegou agora por último. Doutora Laís, a gente quer te agradecer muito pela sua participação. São perguntas assim que o pessoal sempre pergunta pra gente, mesmo a gente sendo engenheira, a gente responde pelo levantamento, né? Mas a parte jurídica, né? A gente insiste em dizer que cada caso é um caso, não é. O pessoal dá um Google aí, tem bastante generalização no Google, e realmente tem que ver. Porque às vezes, gente, você não sabe nem quem que é o dono oficial do imóvel que você está querendo usucapiar, né? Porque ninguém tem documento de nada, então de fato tem que ter alguém para rastrear direitinho e fazer ali o exame técnico da sua situação. Então é muito importante isso. E você que é proprietário... São requeridas também uma série de certidões do imóvel, da pessoa que está pedindo a usucapião. Então, é muito documento para ser levantado. E tem casos, igual eu já vi, assim, jogando no Google, né, para ver o que as pessoas têm de dúvida sobre o usucapião, de ter coisas no Google generalizando. Que a usucapião é 15 anos. Aí, às vezes, a pessoa tem lá o caso de um usucapião familiar ou de uma usucapião constitucional que pode ser adquirida em 5 anos, que por conta do que leu no Google errado, vai esperar 15 anos para poder pedir um usucapião. Então, assim, não custa nada você procurar se informar com fontes sérias sobre aquelas informações e sempre analisar o caso concreto. A gente brinca que a resposta para tudo no direito depende. E é mesmo. Não é brincadeira de advogado isso.
E, gente, mais sobre imóveis tem muito lá no Advogado Imobiliarista. Engenheiro e arquiteto que está entrando para saber, a gente focou bem na parte jurídica. Quem quiser saber da parte de engenharia e arquitetura, eu coloquei no nosso feed hoje falando como que a Lago atua, que aí é uma colinha aí para os nossos colegas que querem atuar nessa área. E hoje a gente focou mais na área jurídica mesmo. Chamamos aí a advogada. Lá na página dela tem bastante dicas também. A gente também aprende muito com suas dicas. Quero te agradecer mais uma vez pela participação. Espero que possamos depois abordar mais assuntos que as nossas áreas são bem irmãzinhas aí, né? Complementares, né? Então, você falou que seu pai falou para você fazer direito, né? Eu só tive pai falando para eu fazer engenharia. Não, quando eu fui fazer engenharia, meu pai falou, pra que você vai fazer engenharia? Eu falei, não é melhor fazer direito, não, porque engenharia só tinha na federal. Aí ele falou, não é melhor você fazer direito, não, eu pago pra você. Não precisa nem fazer esse vestibular aí que você quer fazer. Tentando me comprar. O sonho do meu pai era que eu fosse engenheira química, para você ter noção. Ai, meu Deus. Sonhos. Bom, mas tenho certeza que eles têm muito orgulho da gente que a gente faz agora. Querida, muito obrigada para você. Muito obrigada. Sucesso aí na sua carreira. Continue com a sua página que tá de parabéns. Tá joia? Muito obrigada. A gente já vai encerrando por aqui. Assistiu a live, para quem ficou até o final, a gente falou muita coisa. E te agradecer mais uma vez pelo convite e te fazer um convite público já pra gente e também fazer uma live sobre um tema que eu sou apaixonada, que você falou que você fica estudando os termos jurídicos aí. Eu fico estudando também muito, que é sobre patologias construtivas, né? A gente fazer essa interseção de novo entre direito e engenharia. A resposta é sim. Então, a gente já pode falar de data que a resposta é sim. Gente, muito obrigada, então, pela participação de todo mundo. A live vai estar no IGTV, já vou colocar agora de uma vez. Muito obrigada mesmo, doutora Laís. A gente se encontra na nossa próxima live, então. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite.